Aleluia, aleluia. Como Deus é bom. Já tem falado, né? Deus, Ele não depende apenas do momento da palavra, mas as canções cantadas, as orações. Deus já vai ministrando aos nossos corações. Deus já vai falando ao nosso coração. Então Deus, Ele fala. Ele fala. Ele não depende de homem para falar. Deus usa quem Ele quer. E na hora que Ele quer, não é no nosso tempo, não é na nossa hora. Sabe o que eu penso? Jesus, o Filho de Deus, veio a essa terra e precisou orar. Jesus, gente, na sua caminhada, orava constantemente. Se você for ler os evangelhos, você vai ver, Jesus se retirava para orar. Jesus acordava cedo, às vezes cansado, chegava tarde, das curas e milagres que fazia. Jesus chegava para dormir e ainda acordava pela manhã, ainda escuro. A Bíblia diz que ainda escuro ele saía e ia para um lugar para orar. Às vezes ele saía dali para os discípulos não acordar os discípulos, né? Mas ia ali para orar. Jesus orou. Logo após ver o quê? A tentação. Então nós devemos estar revestidos. Nós devemos estar em todo o tempo revestidos. Orando em todo o tempo. Seja no carro, seja no ônibus, seja caminhando, seja em casa. E tenha o seu tempo com o Senhor. Amém? Amém. Glória. Vamos agora voltar-se a nossa atenção para a palavra de Deus. Eu queria convidar aqui o Davi. Nós vamos ter muitos jovens, viu, gente? Então a gente tem que treinar essa geração. No sábado estou treinando, a minha Giovana. Prepare seu coração. Tem muitos jovens aí, tudo já pregou. Então nós temos que preparar essa geração. Nós não devemos ser negligentes. Cada um tem seu estilo, cada um tem sua forma, cada um tem seu método. Deus usa cada um na sua simplicidade. Mas fica aberto. O que é que Deus quer falar ao seu coração hoje? Se desligue da terra e concentre-se na palavra de Deus. E quando eu estava ali, Deus me deu uma palavra para o Davi, lá em 1 Timóteo 4, no versículo 12, que diz assim: ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Amém? Ninguém te despreze, não deixe que ninguém te despreze. Porque quando a gente sabe a nossa identidade, a gente não permite, sabe? A pessoa pode te desprezar aqui na sua frente, mas você olha aquilo, você sabe que você é filho de Deus. Aquele desprezo, sabe? Eu já vi pessoas, gente, olhar para mim e falar: mas você que vai pregar? Ah, mas eu não vou hoje, não. Ah, mas esquece que é Deus. Quase que eu não vinha hoje. Quase que ela, ó, tá vendo o pecador? Então, esteja aberto a ouvir. Às vezes Deus fala tantas coisas preciosas. Prepare o seu coração para ouvir Deus falar. E a gente não deixa que ninguém despreze, nenhum jovem, por ele ser jovem, por ele ser novo. Fala: mas você é inexperiente, você não sabe. Já fizeram isso comigo várias vezes, gente. Várias vezes. Ainda mais quando era nova convertida. Me colocaram para pregar. Eu falei: mas você nem conhece a Bíblia toda, já colocaram você para pregar? Eu falei: pois é, você tem 30 anos aí, está aí. Ninguém coloca você para pregar. Não quiserá, hein? Então, Paulo ensinou. A gente está estudando o DDA. Eu creio que todos nós aqui estamos estudando, né? A mentoria que Paulo estava fazendo com Timóteo. E a gente tem que fazer para essa próxima geração. A gente tem que treinar essa próxima geração, porque eu não sei onde é que ele vai estar daqui a um mês, um ano.
5 anos, né? Deus pode colocar ele, levar ele a outros lugares. Deus pode levar ele, falar, você está pronto agora. Porque aquilo que a gente é, não precisa de um título, não precisa de um óleo na cabeça. Porque antes mesmo de Davi ser ungido, ele já era um guerreiro, ele já era um pastor, ele já era um filho de Deus. Não é um título que faz a gente, mas o título de filho de Deus. Então abra o seu coração, tenha humildade de ouvir a voz de Deus. Você vai ouvir a voz de Davi, mas é a voz de Deus. É a voz de Deus ministrando ao seu coração. Feche os seus olhos, você declarou aqui através da canção. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala. Às vezes ouvimos tantos barulhos, tantas vozes, tantas pessoas falando, mas a voz de Deus é diferente. A voz de Deus traz paz. Glória a Deus. A voz de Deus traz um amor. A voz de Deus, ela é mansa. A voz de Deus vem sobre a sua vida essa noite. Então abra o seu coração, porque Ele quer falar com cada um de nós. Ninguém veio enganado. Cada um veio aqui em pleno feriado. Você poderia estar em casa descansando, assistindo Netflix, assistindo, mexendo no seu celular. Mas o Senhor te trouxe aqui porque Ele quer falar com você. Pai, nós colocamos a vida do Teu Filho, Senhor. Porque Ele é escolhido. Ele é escolhido do Senhor. E nós temos visto, ó Deus, a dedicação dele, a humildade. Ó Deus, nós subimos aqui porque merecemos. Quando nós subimos aqui, Senhor, sabemos que quando descermos, o diabo vem com tantas acusações, principalmente mostrando o nosso passado, coisas de errado que o Senhor já perdoou. Venha nos acusar de tantas coisas, mas sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus que nos ama tanto, e nós sabemos a nossa identidade em Ti. Use o Teu Filho nessa noite, porque o Senhor já colocou no coração dele. Ele falou que não está preparado, mas ninguém está preparado. Seria orgulho se ele falasse assim, estou preparado. É esses que não estão preparados que o Senhor escolhe. Assim como Isaías, que falou, Senhor, eu não. Eu sou tão pesada de língua. Eu não sei nem falar direito. Mas é esses que o Senhor usa e fala, é eu que te preparo. Que o Senhor, Deus, use a vida dele nesta noite. E ministra cada coração aqui. Tira toda distração essa noite, toda inquietação nós repreendemos. Em nome de Jesus. Todo telefone que toca para tirar sua atenção, toda ansiedade, toda preocupação, Deus é poderoso para guardar aqueles que você deixou em casa. Então desligue o seu celular e ligue para Deus agora. Dê atenção para Ele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Para ser sincero, realmente, muito preparado. Boa noite. Mas Deus tem falado comigo de uma forma bem diferente. É até gratificante de poder passar para vocês. Porque a gente sabe que a Bíblia fala que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Onde ela fere primeiro quem vai pregar, para depois quem vai ouvir. Então eu tenho sido ferido muito por essa palavra. Amém? Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus 11.
fala a respeito da fé, a natureza da fé. Só que a visão que o Espírito Santo tem me mostrado a respeito dessa palavra, ela tem sido de uma forma tão diferente que me fez entender do que realmente se trata a fé. Amém? Vamos ler então? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bons testemunhos. Pela fé entenderam que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. É interessante porque quando a gente fala de fé, a gente fala de uma confiança. Uma confiança em alguém tão forte, de uma maneira tão sobrenatural, de que ele poderia ou ele pode fazer algo por você. Às vezes a gente coloca a fé em coisas bem abstratas, coisas humanas, em bens materiais. Mas colocar a fé em Deus se trata de você confiar em Deus de uma maneira surreal. Amém. E é engraçado quando a gente se trata de fé, porque a gente percebe que muitas vezes a gente não tem fé. Muitos dos momentos a gente é incrédulo, até mesmo quando se trata de Deus. E a pastora estava falando sobre a passagem aqui na Bíblia, sobre aqueles que são escolhidos. Realmente, existem pessoas que estão escolhidas. Existem pessoas que são chamadas. Porém, a diferença entre os dois é muito clara. A Bíblia fala, muitos são chamados, poucos escolhidos. Só que eu tenho uma versão que você não vai encontrar em lugar nenhum. É uma versão própria, uma versão minha. Talvez o Espírito Santo me aconselhou, talvez foi algo que eu criei na minha cabeça, mas ela vai destravar uma coisa na sua mente de uma forma tão incrível que eu não consigo explicar. Muitos são chamados, realmente, mas poucos correspondem ao chamado de Deus. Amém. Essa é a diferença de ser escolhido e de ser chamado. Aqueles que escolhem são os que correspondem ao chamado de Deus. E é diante dessa palavra que eu queria falar nessa noite, que existem bilhões de pessoas no mundo, muitos mesmo, mas poucos milhares estão construindo uma história com Deus. Não dá para fazer uma história com Deus sem você saber quem Deus é. E também não dá para você construir uma história com Deus sem saber quem você é também. Eu poderia perguntar para vocês, com certeza vocês saberiam falar o que a Bíblia fala mais forte para vocês, o que vocês são diante da Bíblia. Alguns vão falar escolhido, alguns vão falar que é herdeiro, alguns vão falar, me dá alguma opção, alguém tem? O que a Bíblia fala que vocês são? Alguém sabe algum? Filhos, paixão. Só que a Bíblia também fala de uma forma um pouco simplista de que vocês também são amados. Eu não estou querendo colocar em ênfase a hipergraça de que você é amado por Deus, daí você pode fazer tudo. Não. O que eu quero colocar para vocês, não me entenda mal, mas é que vocês são amados por Deus porque vocês correspondem ao chamado que Ele fez para vocês. Tanto que quando você tentar identificar pessoas que Deus definiu, você é amado por Deus, você vai ver claramente que Ele direciona isso para quem foi chamado e correspondeu. Você não vê Ele falando, você é amado por Deus para um ímpio. Você não vê Ele voltando para alguém e dizendo, você é amado por Deus para alguém qualquer. É sempre alguém direcionado. Você vai ver isso em Daniel 10. Quando Daniel teve a visão de Jesus, um anjo volta para ele e fala, você é muito amado. Ou em 1 João 4,10, que ele direciona para as pessoas que correspondem a isso. Você é muito amado. Amém? Está comigo? Está comigo? Glória. Eu realmente não estou dizendo que para você olhar para Jesus como olhando ele,
ele é só amoroso. Ele é, de fato, mas ele também é a verdade. Ele também é santo. Inclusive, um dos atributos que a Bíblia mais evidencia de Jesus é que ele é santo. Esse é o único atributo que você consegue identificar falando pela Trindade de Deus. Ele é santo, santo, santo. É o único atributo. E quando você se depara com isso, você consegue perceber que para aproximar de Deus cada dia mais, você tem que buscar essa santidade dele. E ser santo, do original kadosh, significa ser diferente, ser cortado, ser separado. É simplesmente alguém que realmente não é como os outros. Esse é o original. Ser santo é ser diferente. Glória a Deus. E Jesus nos chama para ser assim também. É engraçado que na continuação de Hebreus, quando a gente vai listando, depois dessa passagem da fé, ele vai citando pessoas. Aqui você encontra Abel, você encontra Enoque, você vai encontrar Moisés, você vai encontrar Noé, aqui você vai encontrar Davi. A gente chama essa parte de a galeria dos heróis da fé, onde pessoas comuns foram chamadas por Deus e corresponderam. Acredito que vocês entendem que pessoas que são chamadas por Deus, muitas pessoas que foram chamadas por Deus poderiam estar aqui, mas realmente, só que existem poucas que corresponderam e elas foram listadas nesse livro. Depois vocês dão uma olhada, Hebreus 11, é muito massa realmente. Você não foi chamado para fazer avivamento, assim como elas não foram chamadas. Vocês foram chamados para ser avivamento. Glória a Deus. Você consegue entender que tem uma diferença muito grande em quando você é chamado para fazer e chamado para ser. Você consegue entender a diferença do que Deus coloca na sua vida. Essa é um dos papéis cruciais de um cristão, de saber como você corresponde ao que Deus chama. Existem pessoas que são definidas pelas circunstâncias. Existem pessoas que são definidas pelo testemunho que carrega. Alguém que é liberto de si mesmo não é governado pelas circunstâncias. Já por outro lado, existem pessoas que são definidas pelo milagre que vivem. Não que isso seja mal, realmente, mas pensa comigo. Se você vive pelo milagre, quando você realmente alcançar o milagre que queria, você é profeta. Existem pessoas que acabam tropeçando na vida porque se definiram pelo último milagre. O seu último testemunho, o meu último testemunho, não pode ser o motivo do meu maior fracasso. Quantas vezes a gente deixa de caminhar ao lado de um Deus de milagres porque se prendeu ao último milagre? Tem muita gente que parou onde era bom, não quis seguir a nuvem porque já estava satisfeito. Mas existem poucos que correspondem ao chamado que Deus fez. Tudo que Deus quer é relacionamento. Em Mateus 22, 14, vai falar sobre o versículo que eu tinha citado mais cedo, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos correspondem ao que Deus tem para você. Quantas milhares de pessoas são chamadas, mas poucos escolhem fazer história com Deus? Em Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, onde a gente estava lendo, ela não reúne a quantidade de homens que Deus chamou. Ela reúne a quantidade de pessoas que corresponderam ao chamado de Deus. Vocês conseguem entender a diferença? De receber um convite e corresponder a ele. Vocês foram convidados para um culto, como muitas pessoas foram. Hoje eu recebi
receber 2 convites para estar em lugares diferentes. Eu achei até engraçado. Mas tem uma diferença muito enorme entre você ser convidado e você corresponder ao convite. Quando Deus chama uma pessoa para exercer algo para ela foi chamada. Mas você escolher corresponder faz com que você seja diferente. Faz com que você seja separado. Acredito que talvez vocês aqui tinham várias outras tarefas para poder fazer, várias outras funções para fazer, mas vocês quiseram corresponder ao chamado de Cristo para vocês estarem aqui hoje. Poder responder a Ele de forma agradável, suave, com louvores, oração e poder presenciar a palavra que Ele preparou para vocês. Amém. 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 Glória a Deus. Vocês estão comigo? Amém. Glória a Deus. Sabe, eu poderia ir à igreja, normalmente, como qualquer um pode. Eu posso servir a casa de Deus. Eu poderia fazer qualquer outra função. Mas há uma diferença quando eu correspondo ao chamado de Deus. Porque a Bíblia deixa claro que estar perto de Jesus não significa que eu vou usufruir de tudo que Ele carrega. Aonde que a gente vê isso? Vai estar em Marcos 5:27. Vocês podem abrir para a gente ver isso? Está tudo pertinho de todos. Marcos 5:27. Aleluia. Acharam? Pode dizer amém. Amém. Glória. Tá bom. Glória a Deus. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou a capa dele. Porque dizia: se eu tocar, apenas tocar, na roupa dele ficarei curado. E logo a hemorragia estancou. E ela sentiu o corpo que estava curado naquele momento. Jesus reconheceu imediatamente que ele havia saído do poder. Virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou? Quem tocou a minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula. Eu sei que é chato, mas repete comigo: amedrontada e trêmula. Ciente do que havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Vocês provavelmente já ouviram várias versões dessa palavra, várias formas e interpretações. É tão engraçado que realmente a palavra de Deus é algo que pra gente parece imutável. É uma palavra, mas a compreensão que o Espírito Santo traz dela é de forma tão surpreendente que ela consegue ter vários significados. Nessa palavra, a gente vê de uma forma bem evidente que de uma multidão, alguém tocou Jesus diferente. É possível odiar Jesus e não usufruir de nada que ele carrega. É possível caminhar ao lado dele e não chamar a atenção dele. É possível estar próximo do avivamento e não viver o avivamento. É possível estar ao lado de Jesus e não ver Jesus. É engraçado que de uma multidão, tantas pessoas que oprimiam Jesus, apertavam, só uma conseguiu chamar a atenção dele. Só uma conseguiu usufruir do que ele estava carregando. Estar na igreja não vai definir se você está perto de Jesus, mas ter intimidade com Ele define o próximo você é. Vocês estão comigo? Amém. Aleluia.
A fé é algo desafiador, porque muitas das vezes ela desafia a nossa zona de conforto. A fé realmente, ela desafia o nosso conforto. Não dá para viver o que os heróis da fé viveram se não passarmos por momentos de desafio. A fé, ela desafia o nosso conforto. Muitas vezes a gente se vê passando por desafios, tempestades, coisas do tipo. Mas quando você se dá conta, com certeza vocês vão reconhecer que isso já aconteceu com vocês. Quando vocês se dão conta, já passou a semana, aquilo que te afligia já passou, você já não tem sensação, você já não está mais orando por aquela situação, tudo foi uma tempestade que passou num piscar de olhos, mas no momento em que você passava por aquilo, era algo que te assustava, te dava temor. Alguém já passou por isso? É tão engraçado que a gente se vê buscando Deus de uma forma tão intensa. Fala, Deus, socorro, eu vou morrer aqui. Mas era só mais uma tempestade, um desafio para provar a nossa fé. Uma coisa que passou tão temporária que foi no piscar de olhos. Mas muitas vezes a gente acaba desistindo, falando, Deus não dá, Deus não vou conseguir, Deus é difícil. Mas é essa questão que a gente coloca como o desafio da fé. A fé vai desafiar a sua zona de conforto. Ela vai estender um pouco além dos seus limites para você entender o que Deus realmente é. O que um homem pode fazer, ok. Mas o que é impossível só Deus faz. Amém? Aleluia. Agora levando um pouco para o meu lado, eu gosto de colocar em ênfase Jesus como um marqueteiro, um marquetólogo, como original. É engraçado como a Bíblia se conecta. Você vê a passagem de Daniel, Salmos, Isaías, que antecipam a vinda de Cristo. Você tem João Batista, que era o intermediário entre os dois. Ele estava antes de Jesus e durante Jesus. E depois os discípulos que seguem a caminhada de Cristo e definem muitas outras coisas que a gente vive hoje em dia também. Eu acho bem engraçado, interessante, porque quando você vai ler o livro de Atos e você vai prestando atenção nas histórias, é muito engraçado como que eles evangelizavam. Eles queriam falar de Jesus e eles começavam a falar, você sabia que Abraão começou isso? E depois veio Moisés, e depois veio Noé, e por aí vai, e por aí vai. Eles contavam a história toda da Bíblia até chegar em Jesus, que era a salvação. Nesse período eu via que eles gostavam de evangelizar a pessoa por completo. A pessoa não só saía acreditando em Jesus, como saía já fluente na Bíblia, já sabia a Bíblia por completo. Era muito interessante. Aí, revisando esses acontecimentos em que a Bíblia se conecta, eu cheguei em uma parte em que uma das partes se conecta com Hebreus 11, que fala muito sobre a galeria dos heróis da fé, que é Êxodo 19. Vocês podem abrir, por gentileza? Amém. Estão acordados aí? Amém. Êxodo 19. Vai ser do 1 ao 6. Alguém tem a voz alta que quer ler pra gente? Ou se alguém não se pronunciar, eu vou escolher. Acharam? Amém. 19, do 1 ao 6. Aleluia, Jesus. Vai lá, Mateus, leia para nós. Entendeu? Mateus 19, do 1 ao 6. Mateus. Êxodo 19. No terceiro mês da saída
vieram ao deserto do Sinai, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, conhecendo pouco Israel, em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó, anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Conseguiram acompanhar? Amém. Glória a Deus. Em Êxodo, quem já teve a possibilidade de ler e tudo, a gente vê que ele evidencia a saída do povo do Egito. A história segue com o início, o nascimento de Moisés, depois vem a fuga, aí ele sai do Egito e depois ele tem um tempo no deserto. Ele se depara com a sarça, lá a vara vira serpente, a serpente vira vara de novo, a mão fica leprosa, depois vem as 10 pragas. Tudo isso evidencia uma linha temporal muito forte, aonde a gente vê que Deus seleciona um povo para sair do Egito, para levar a uma terra que mana no leite e mel. Concordam? Discordam? Amém. É isso que parece ser evidente quando a gente lê. Daí vem as 10 pragas. Cada praga era para Israel um sinal, e para o Egito era o juízo. Quando eu estava lendo uma versão diferente, eu achei até legal, porque lá falava de Êxodo como o livro do juízo e dos sinais. Aí quando eu fui identificado por quê, era por isso, porque cada praga para Israel era um sinal, para os egípcios era juízo. Depois a gente tem seguimento entre o mar se abre, aí vem a nuvem durante o dia que cobre a passagem deles, a coluna de fogo durante a noite. Deus envia cordonizes, manda o maná. Os sinais eram bem claros. Deus queria tirar o povo do Egito para uma terra que mana leite e mel. Mas, ao chegar no Êxodo 19, a parte 4, Mateus, pode ler de novo? Tá bom, eu leio. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios, e como eu levei vocês sobre asas de águia, e como trouxe vocês a mim. Pegaram aí? Conseguiram pegar? Vou ler de novo. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre asas de águia, e trouxe vocês a mim. A Bíblia está falando de uma forma muito clara. Ele não está dizendo: eu tirei vocês do Egito para uma terra que mana leite e mel. Não. A Bíblia está falando assim: eu tirei vocês do Egito para adorar a mim. O que Deus quer é relacionamento. O que Deus está procurando é intimidade. Quer ver? Êxodo 5:1. Vamos confirmar. Êxodo 5:1. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Pegaram? Conseguiram ver? Êxodo 9:13. O Senhor disse mais uma vez a Moisés: levanta-se de manhã cedo, apresse-se
a Faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixe o meu povo ir para que me adore no deserto. Ficou muito evidente de que a saída do povo do Egito não era para levá-los a uma terra que manava leite e mel. Canaã era consequência de uma vida que eles iam levar adorando a Deus. O objetivo real que Deus tirou o povo do Egito era para que celebrassem a ilha no deserto. Glória a Deus. Mas de toda aquela multidão, tantas pessoas tiveram a oportunidade de estar na glória de Deus. Eu não sei se vocês conhecem a história depois daí. Deus chama Moisés, pede para que ele se consagre por 3 dias. E durante esses 3 dias ele pede para que ninguém se aproxime do monte, porque Deus ia descer. Uma multidão inteira teria a possibilidade de entrar na glória de Deus, mas só uma pessoa. E de toda essa multidão, só 2 viram Canaã. Ler Êxodo Êxodo traz tristeza para a gente. A história de Êxodo traz uma tristeza, porque você vê um povo que teve a possibilidade de ter um relacionamento com Deus que a gente busca tanto, e ainda assim não se colocaram, não corresponderam com esse chamado. Fiquem de pé. Amém. Nessa noite eu convido vocês para não ser apenas pessoas que são chamadas ou se sentem escolhidas. Eu faço um convite para vocês para que vocês correspondam ao que Deus está chamando para vocês fazerem. Corresponderem ao chamado de Deus, corresponderem ao convite de Deus. No final dos tempos, lá em Apocalipse 20:12, diz que Deus vai separar os livros e o livro da vida. E abrindo eles sobre a mesa, Ele vai comparar eles, aonde Ele vai definir se você conseguiu seguir o que estava definido. Os livros em que a Bíblia cita é o livro que você escreve a sua história, que você está definindo o que você está fazendo. E o livro da vida é onde Deus escreve a história que Ele predestinou para você. Todos os dias Ele te faz um convite. Todos os dias Ele fala: vem, vem, vamos. Eu te convido. Eu estou te chamando para orar um pouco. Eu estou te chamando para louvar um pouco. Eu estou te chamando para lembrar de mim durante o seu dia. Eu estou te chamando para evangelizar alguém. Eu estou te chamando para corresponder ao seu chamado que eu defini. Triste seria se a gente chegasse no céu e descobrisse que a história que a gente escreveu na nossa vida não corresponde à história que Ele escreveu no livro da vida. Aleluia, Jesus. Se você pode, vem até a frente. A palavra de hoje veio um pouco mais direta. Realmente era para quem estava ouvindo. Mas não vieram. Deus vai dar outra oportunidade, talvez. Mas se você sabe que receberam, direcione para Ele orações. Direcione para Deus orar e falar: Deus, eu não sei como eu tenho vivido até aqui. Eu não sei como eu tenho levado a minha vida. Senhor, eu não sei até se a história que eu tenho escrito da minha vida corresponde ao que o Senhor escreveu
Mas eu quero, a partir desse momento, Pai, corresponder ao chamado do Senhor. Eu quero, Senhor, te honrar em todos os momentos. Eu quero, Senhor, escrever uma história contigo, a qual mais pra frente eu posso testemunhar e evangelizar outras pessoas através dos milagres do Senhor. Vocês sabem o quão próximo, vocês sabem quão íntimo vocês são dele. Sabem se tem necessidade ou se vocês conseguem ser mais próximos. Então pede por Deus, fala: Deus, eu quero corresponder ao chamado que o Senhor está fazendo para mim nessa noite. Aleluia, Jesus.
Vocês têm a melhor companhia do mundo, o Espírito Santo. E vocês sabem que as ações que vocês fazem está a orgulhar alguém que não é mais Deus. Então não deixe se ofenderem pelo que o mundo julga sincero, ou que as pessoas acham. Correspondem ao que Deus quer de vocês, com o coração alegre, com a mente aberta e com convicção de que Deus está agradável naquilo que vocês estão oferecendo. Ofereçam ofertas para Ele. Ofereçam adoração, louvor. Pessoas que amam a Deus, pessoas que amam ao Espírito Santo, evitam fazer coisas que entristecem Ele. Não se esforcem. Coloquem Deus acima mesmo de vocês, para entender que Ele é quem governa, Ele é quem domina. E quem é dominado por Deus não se frustra, apenas passa as tempestades no piscar de olhos. Aleluia. Glória a Deus. Eu falo que a gente fica mal acostumado só com profecias. E às vezes quando Deus usa a palavra, Deus está abrindo a boca, gente, falando. Deus está falando diretamente com você. Às vezes a gente fica mal acostumado a ouvir uma voz audível, né? Do ser humano. Ah, esse que te digo, filha. Mas quando Deus abre a palavra e fala, né? E você tem que reter essa palavra. Reter essa palavra. Santo Agostinho, ele diz que ter fé é você escrever, assinar uma folha em branco e entregar para Ele. Escrever o restante. Entregar para Deus. Confiar que Ele vai escrever essa história. E quando Davi estava entregando Deus, a gente ficava lembrando de Deus, traz a memória de tantas coisas na nossa vida. Quando eu recebi o chamado, eu tinha expectativa tão grande, uma fé tão grande, Davi, que tudo ia acontecer. Uma fé assim que eu ia ter sustento. Na igreja, várias pessoas que eu discipulava falavam: vou te ajudar, você vai estudar, eu vou te manter lá. Pessoas ficaram de vender casa, de me dar dinheiro, de não sei o quê. A primeira e a igreja também, a igreja ia me manter, porque era o papel da igreja. Eu trabalhava muitos anos na igreja, a igreja mantinha os seus missionários, os seus seminaristas. E meu pai, quando eu fui conversar com meu pai que eu ia embora, meu pai falou assim: filha, quem vai pagar essas contas? Eu falei: igreja. Oi, inocente. Eu falei: igreja. Aí era a reunião da igreja. Sentou os reis da igreja. Chegou o pastor, já tem 10 que a gente sustenta, não dá para sustentar mais não. Ela vai ter que esperar ano que vem, para quando formar alguns, ela entrar. Aí o pastor virou para meu homem de Deus e falou: filha, você quer esperar ou você quer ir pela fé? É assim comigo. Você quer esperar ou você quer ir pela fé? Eu falei: eu vou, pastor. Deus falou que já está na hora. E depois eu te abençoo para você ir. Todas as pessoas que falaram que iam me ajudar, gente, ninguém ajudou. Deus, porque Deus queria trabalhar comigo, a minha fé. É muito fácil eu ter uma igreja. A igreja era uma igreja rica, igreja que tinha vereador, doutor, tantas pessoas falaram que iam me ajudar. Mas ninguém ajudou.
igreja falando não. Falei, Deus, só tem eu e o Senhor. E Deus nunca deixou faltar nada. Nunca deixou. Esses dias eu falei com uma menina aqui, que estava com uma dúvida no chamado. Quando eu cheguei aqui, muitas pessoas foram para as igrejas grandes. Eu queria ir para uma igreja pequena já. Eu falei, eu quero ir para uma igreja pequena. Aí o pastor falou comigo, não, filha, vai para uma igreja grande, que você precisa, esse ano, de sustento para pagar seus estudos. Era um salário mínimo que eu tinha que pagar por mês, porque eu morava dentro do seminário. Então eu tinha que pagar comida, água, luz, os estudos, era um salário mínimo. E Deus, gente, não deixou faltar nada. Eu fui para uma igreja pequena. Chegou lá, fui para essa igreja pequena fazer uma visita. Chegou lá, tinha uma surda. E eu interpretei o culto todinho para essa surda, Luciana. Quando terminou o culto, ela falou assim: Deus ouviu a minha oração. Você é a resposta de Deus. E eu falei, pastor, vamos ficar aqui, pastor. E eu assim, oi, irmã, aqui. Ele falou para mim, a pessoa tem pobre. Como é que eu vou te ajudar? A pessoa tem pobre. Eu tenho salariado. Mal consegue pagar. Não paga nem para mim. Olha a igreja, está indo em construção, tem 5 anos. Como é que vai te ajudar, minha filha? Vai procurar uma lagoinha? Vai procurar. Falei, não, pastor, vou ficar aqui e o senhor vai se virar, vou pagar minhas contas. E fiquei lá. Gente, foram 4 anos. Eu chegava no seminário, era com caixa de frutas. Chegava no seminário, era com bolo de vale transporte. Ainda dava para as meninas que estavam na lagoinha, nas bebeceiras. As meninas, que igreja é essa? Todo dia você chega com uma coisa. Minha mensalidade nunca atrasou. A igreja tudo, elas descobriam que eu tinha vontade, eles faziam. A igreja pequena, de pobre, foi quem me manteve. Foi a igreja de pobre, sabe? Que levantou um irmão, Davi, falou assim: Deus falou que você é seu irmão aqui. Eu vou ajudar você, você não vai me dar pé, não. Levantou um irmão da uma escola, ensinou a dirigir, deixava eu ir para o seminário a pé, não. Eu falei, irmão, fica complicado. Você é solteiro, eu sou solteira. Entendeu? Todo mundo. Eu falei, pergunta o pastor. Se o pastor deixar, você pode ser meu irmão. O pastor não. Ele vai te respeitar. Pode deixar que ele vai te levar em casa, te levar onde você quiser. Esse irmão, ele me ajudou. Deus levantou ele para ser um irmão aqui. Hoje eu perdi contato com ele, mas Deus levantou como irmão. Sabe? Pela fé. Porque se você for ler aqui, pela fé Abraão, pela fé Moisés, pela fé. E hoje é o que? Pela fé Davi, pela fé o Denilson. Você acha que tira o Denilson de lá, gente? Trabalhou, vou para casa, tira ele lá da casa dele, mora distante. Pessoas questionam. É a fé. É a fé que você abriu mão hoje para estar aqui. E Deus honra a sua fé, assim como honrou a fé desses homens. É pela fé que a gente vive. É pela fé que a gente paga nossas contas. É pela fé que a gente vê o sobrenatural de Deus. Se você for lá no meu WhatsApp, tem uma frasezinha lá, não sei se você já passou lá no meu WhatsApp. É uma frase de fé que diz assim: a fé em Deus nos faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. Essa é a fé em Deus. A fé em Deus nos faz crer. Está lá no meu status do... Isso. É isso que eu coloco. Isso é a fé. É a fé que nos faz aqui. Vir é a fé. E hoje essa palavra é para aumentar a nossa fé. É para aumentar a sua fé. A nossa fé tem que exercitar a nossa fé, orar. Hoje eu falei para a irmã, vamos orar. Que Deus
curar. Vamos orar que seu casamento vai restaurar. Pela fé, pela fé. É pela fé. Deus trabalhou a fé daquelas pessoas do povo de Israel a depender dele, a olhar para ele. E hoje nós estamos aqui juntos porque é pela fé. A tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé que faz você mover cansado e vir buscar. É a fé. Então não perca a sua fé. Não perca a fé. E não deixe que pessoas sem fé te influenciem. Será a dúvida? Mas eu creio, sabe, que muitos aqui, muitos pregadores, homens e mulheres de Deus, Deus vai levantar já está levantando nessa geração. E eu creio que Deus falou essa palavra no seu filho, porque é a fé, gente, que nos faz mover. E a Bíblia diz que tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Se você é nascido de Deus, você vence o mundo, vence os problemas, vence as dificuldades. É pela fé. Amém? Nós vamos nos colocar de pé, nós vamos adorar o Senhor com nossos dízimos, nossas ofertas, porque é atitude de fé. É pela fé. É pela fé que Deus nos dá. Devolva para Deus. Esses dias Deus tem me incomodado muito para mim falar com uma pessoa a respeito do dízimo. E essa pessoa, ela falou assim: pastor, não sobra nada. Eu falei: claro, faça para Deus, não. Se não separa primeiro as primícias, a primeira coisa que você tem que separar é o quê? O de Deus. As primícias. A gente pensa, essa pessoa que pensou em comprar antena de televisão, comprar tanquinho, comprar não sei o quê. Pensou em comprar tudo, menos devolver para Deus. Quem tem um coração grato e doador. Hoje mesmo uma pessoa me pediu alimento, me deu e me passou uma conta de R$60 de luz. Eu não tenho, mas eu tenho pessoas que têm, tenho amigos que têm. Quando eu tenho, eu nem falo nada, eu vou e pago. Porque eu sei que quanto mais eu abençoo, Deus me abençoa. Quanto mais você doa, Deus te abençoa. Sabe o que a Bíblia diz? O salmista, ele fala assim: já fui moço, hoje eu sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Nunca vi alguém ficar mendigando pão. Tem problemas e fases que a gente passa, lutas que a gente passa. Tem dia que não tem a carne, tem um ovo. Tem dia que não tem o feijão, mas tem o macarrão. Mas são momentos. Mas quando Deus levanta e Ele te abençoa, é para abençoar outras pessoas também. A bênção nunca é para a gente sozinha. É para mim e para todos aqueles que estão ao meu redor. Amém? Então, traga com alegria. Oferte com alegria. Devolva a Deus com alegria aquilo que pertence ao Senhor. Tudo que vier às suas mãos. Eu não tenho salário, mas eu tenho oferta. Eu ganhei a oferta na Bahia. Aonde eu vou, eu ganho oferta. Mas eu devolvo aquilo. E nunca vou pagar de Deus se vamos fazer. Eu gosto de ir para sempre. Eu lembro a oferta. Pegou a oferta? Tu já deu dízimo. Fulano já fez isso. É a fé. Porque nada vai faltar na vida dos meus filhos. Deus já levantou pessoas
maravilhosa.